Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que encheste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos à Virgem Maria que interceda por nós, que esteja à nossa frente, intercedendo pelo nosso ministério, pelo nosso serviço, nossas comunidades, nossas paróquias, pela nossa vida cristã, católica como um todo. Maria, que é mãe da igreja, Maria, que é o primeiro sacrário que acolheu Cristo, Maria, que é sempre para nós amparo, sustento, consolo, e exemplo de quem não se deve sair diante do altar nem diante da cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, irmãos. Só peço que observe quem tiver com o microfone aberto, assim, só abrir na hora que for falar, tá? Porque senão fica esse chiadinho, né? E quando falar, se eu não enxergar a tela, aí abre o microfone e me chama, tá certo? Porque vocês sabem que quando eu começo a falar, eu me empolgo, né? Mas, irmãos, olha a alegria estarmos aqui reunidos, tá certo? Embora virtualmente, mas para mim toda oportunidade de estarmos juntos é sempre oportunidade, né, da gente partilhar. E ainda mais nessa oportunidade que Deus nos dá de compartilhando os conhecimentos, tirando as dúvidas, a gente vai crescendo, tá certo? Eu aprendo também, tá certo? Porque é o incentivo, é o estímulo para continuar estudando, né? Para continuar revisando, para continuar aprendendo, porque a gente só ensina porque aprende, né? E a beleza da liturgia, a riqueza da liturgia é que ela é infinita. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Quanto mais a gente aprende, mais a gente ama. E quanto mais a gente ama, mais a gente quer viver e quer compartilhá-la. As nossas formações, inclusive, elas seriam, de repente, até mais objetivas, mais práticas, eu acho que mais profundas, de repente, no sentido do conteúdo prático do ministério, se as nossas formações paroquiais de liturgia fossem, assim, iguais para todo mundo, né? Não dependesse tanto do nosso interesse, às vezes, de aprender, né? É assim, as paróquias promovessem mais formação para que, de base, todo mundo interesse o suficiente de liturgia para depois a gente só tratar o ministério. Enquanto não, a gente vai dando essas pinceladas, até porque, como eu já disse em outra oportunidade, dos ministros sempre se espera um pouco mais, né? Dos ministros, no caso, sempre se espera que o ministro saiba de liturgia também, porque o povo vê na figura do ministro alguém preparado, alguém de confiança, alguém que sabe das coisas que acontecem na igreja, né? E aí é onde entra a nossa responsabilidade, porque, claro, a gente não vai saber de tudo, mas a gente precisa saber procurar a resposta, que é isso que eu digo desde o primeiro dia, né? A gente nunca vai saber de tudo, mas a gente tem que saber onde buscar as respostas, tá certo? Porque é melhor dar uma resposta certa, que demore para ser dada, que dê tempo para a gente consultar fonte, tirar dúvida, do que dar uma resposta rápida para satisfazer uma ânsia ou uma curiosidade de alguém e essa resposta rápida ela se espalhar e de repente não ser a resposta correta, tá certo? Que é como muita coisa, infelizmente, acontece na igreja. Pois bem, eu separei aqui dos slides da formação essa página que aparece aí no rodapé, desconsiderem, porque ela não é desse livro. O que a gente vai tratar aqui do livro, eu separei outro capítulo, já eu digo, mas é da formação básica mesmo que eu separei, tá certo? Que independente do livro, ela faz parte da formação básica dos ministros, que é para a gente entender ainda mais profundamente
o sentido da comunhão fora da missa, tá certo? Porque, como a gente já falou N vezes, a comunhão dentro da missa, ela é de responsabilidade do presidente da celebração, né? Do padre, do pároco, do diácono, do acólito. Então, tem vários personagens aí na frente que o ministro chega depois. Então, se não tiver ministro na missa, não muda nada. A missa, ela vai acontecer. A comunhão vai acontecer. O que vai contribuir é, de repente, com a demora, tá certo? Porque aí numa matriz, num domingo, por exemplo, na missa principal, nas igrejas grandes aí com 500, 800 ou mais de 1.000 pessoas, dependendo da igreja, é o padre sozinho para dar a comunhão, a comunhão é capaz de demorar mais que o resto da missa todo. Mas ela vai acontecer, demorando ou não. Então, sem o ministro, a comunhão dentro da missa, ela acontece, porque não é responsabilidade direta do ministro que ela acontece. O ministro ali, ele é um auxílio. Mas a comunhão fora da missa, ela é sim a nossa principal atribuição. Por mais que a igreja precise do nosso serviço, tá certo? Por mais que ali a paróquia, a celebração precise que a gente esteja lá atuando para organizar, mas a nossa principal atribuição é a comunhão fora da missa. É aquilo que eu digo também desde o começo. Não se sinta em paz, não se sinta confortável, não se conforme enquanto você não tiver alguém para levar a comunhão fora da missa, porque é o que dá sentido ao nosso ministério, tá certo? Então, o sentido da comunhão fora da missa é um ato, a comunhão é um ato que pertence à natureza e ao dinamismo da celebração da missa. Isso a gente já sabe. Dessa forma, devemos tentar enquadrá-la, sempre que possível, numa celebração da palavra, devidamente preparada para este fim, para conduzir ao íntimo sentido sacrificial e eclesiástico da comunhão. Ou seja, se a comunhão é fora da missa, a gente deve fazer dela um rito celebrativo, mais completo possível, tá certo? Por quê? Porque o lugar de comungar é a missa. E aquele fiel, ele não pode estar na missa, mas ele tem que sentir como se estivesse. Porque a comunhão, lembra que a gente já partilhou isso? A comunhão, a missa, ela é o culto perfeito a Deus, né? O Cristo completo, cabeça e membros, né, unidos em adoração a Deus Pai. Então, tudo parte da missa. Tudo que acontece na igreja, ela parte da missa ou volta para ela e termina nela como ação de graças, certo? Mas tudo é a missa. Então, o fiel ele não pode estar na missa, mas ele tem que se sentir como se estivesse. Então, quando eu vou levar comunhão para um doente, ou para um idoso acamado, ou não, mas com limitação de ir para a igreja, se eu for levar num hospital, num asilo, numa situação fora da missa, eu tenho que fazer com que a pessoa se sinta inserida no contexto. Eu não vou apenas chegar lá, bater na porta da pessoa, vim trazer a comunhão, e aí ela abre a porta, eu abro o viático, tiro uma hóstia e entrego para ela. A gente não está fazendo uma entrega. Eu não vou dar a comunhão pela grade de um terraço, de uma janela, pela janela de uma porta, pela janela de um cômodo, a não ser as freiras da clausura. Né? Eu não sei se alguém já teve oportunidade de ver, eu não tive não, eu vejo pelo que a internet mostra, né? Aqui a gente tem o claustro das Carmelitas lá em Camaragibe, e volta e meia mostra uma foto do bispo ou de algum padre indo lá no Carmelo, e elas ficam, elas participam da missa dentro da clausura. Então, a missa é presidida com o altar fora da clausura e elas comungam pelas grades da clausura, porque elas não saem de lá e quem está fora não entra, né? Então, assim, é muito bonito. Então, tirando esse caso, que eu acho que é o único, o restante, e mesmo assim é dentro de uma celebração, tá? É dentro da celebração. Elas participam, as freiras clausuradas, eu acho que também lá na Sé, né? Nas freiras que são as beneditinas também, eu acho que também tem clausura. Então, celebram todos os dias. E todos os dias elas comungam. Então, se elas ficam na clausura, elas recebem da grade. A grade tem uma janelinha, elas recebem a comunhão por ali. Mas fora isso, na casa do doente, na casa do idoso, na acomodação que ele tiver no hospital, ou enfim, a gente não vai dar a comunhão para um compartimento, não é só um ato de uma entrega, é uma celebração. Então a gente tenta enquadrá-la, é o que recomenda aqui, sempre que possível numa celebração da palavra, para que ali se reproduza aquela missa de domingo que a pessoa não pode estar, tá certo? Vou dar um exemplo do idoso que eu levo a comunhão, seu Naldinho.
eu não sei se eu acho que eu já comentei também, que ele tem um ritual, ele segue o ritual que ele segue a vida toda para ir para missa, de manhã. Ele acorda cedo, toma banho, se barbeia, se penteia, troca de roupa e senta na frente da televisão e assiste a missa do Padre Marcelo. Porque ele não vai para a igreja, né? Ele não pode ir, ele faz hemodiálise, ele praticamente não anda na rua. Então ele assiste a missa do Padre Marcelo, termina a missa, ele vai esperar a hora que eu vou chegar para comungar, certo? Então, quando eu chego, mesmo assim, eu ainda faço uma celebração da palavra no rito mais breve aqui do ritual. Eu faço a celebração da palavra do rito mais breve, que vai ter a abertura com o sinal da cruz, vai ter um ato penitencial, vai ter a proclamação do evangelho, pode ter as preces ou não. Às vezes normalmente eu não faço as preces porque ele já assistiu a missa, né? Ele já assistiu no caso, né? Mas pode ter as breves preces e Pai Nosso e a comunhão. E no final a gente pede a bênção, tá? Eu faço o rito breve. Então eu passo lá, acho que nem 10 minutos o rito que eu faço quando eu tô com ele, porque ele já participou da missa. Claro que se ele não tivesse participado da missa, eu também não ia fazer uma celebração que durasse 30 minutos. Porque eu praticamente não faço homilia, eu faço um breve comentário só para levar da palavra para o Pai Nosso, para contextualizar e a gente rezar. Mas se ele não participasse da missa, eu ia separar umas preces, eu ia pensar numa breve homilia de 2, 3 minutinhos ali para dar uma explicação do evangelho. Mas ele assiste a missa todos os dias, inclusive no domingo. O irmão dele é um monge beneditino também, já aposentado, amigo pessoal de Dom Fernando. Então ele tem uma vivência de igreja que não vai precisar eu estar dando maiores explicações, não, tá certo? Então eu ganho tempo com isso, inclusive. Mas eu só tenho ele para avisar. Se tivesse outros, aí eu ganharia mais tempo para os próximos. Mas se você vai numa situação que o doente ele não consegue nem participar assim assistindo, para estar mais naquele contexto do evangelho do dia, da pregação que o padre da TV que ele assistiu, seja Padre Manzotti, ou Padre Marcelo, outro padre da Canção Nova ou de outro canal, aí você tenta colocar no contexto, tá certo? Uma celebração da palavra breve, mas que vai fazer com que ele se sinta numa extensão da Santa Missa. Inclusive, no ritual, tem a sugestão da palavra do Evangelho, a maioria dos capítulos de João, né, de João 6. Eu sou o pão que desceu do céu, que como desse pão viverá eternamente. E tem os mais curtos, tem os mais longos, tem os que é 2 frases só, para você usar nas circunstâncias que cabem. Mas quando é uma situação que o doente não participou da missa, o idoso, eu leio o Evangelho do dia. Eu separo, levo a liturgia ou levo a própria Bíblia e separo o Evangelho daquele dia, porque aí ele se sente, pelo menos ouvindo a proclamação do Evangelho naquele dia, tá certo? Então são sugestões também de como fazer, tá? Mas o sentido do sacrifício, quem recebe a comunhão tem que sentir. Claro, se você está no hospital, a pessoa está doente, às vezes está medicada, às vezes o tempo é curto, aí a gente vai usar de sabedoria, tá certo? Para fazer, mas a gente não pode deixar de fazer, nem que seja um rito breve. Não é chegou, rezou um Pai Nosso, toma a comunhão e vai embora. A não ser que a pessoa esteja num estado que nem dê tempo. Aí é um viático daqueles assim, da comunhão da beira da morte. Aí da beira da morte, sim, a gente inicia, faz o sinal da cruz, reza um Pai Nosso, chama quem está junto, faz a oração, dá a comunhão. Porque ali, talvez nem dê tempo a pessoa comungar. Se ela está no viático ali, na beira da morte, ali, talvez nem dê tempo para fazer muita coisa. Tem que ser breve. Então a gente vai usando as situações, tá certo? De acordo com as circunstâncias. Então, a celebração é um ato que pertence à natureza e ao dinamismo. A comunhão é um ato que pertence à natureza e ao dinamismo da celebração da missa. Dessa forma, devemos tentar enquadrá-la, e eu estou repetindo, mas tudo bem, ser que possível a celebração da palavra. Não sei porque ficou duplicado esse slide. Devidamente preparado para esse fim, para conduzir ao íntimo sentido sacrificial e eclesiástico da comunhão. Então, ver viático aos moribundos, que é um termo que tem. É uma das opções que tem no ritual. Agora sim. Normas da igreja para a comunhão fora da missa. Lembrando de ignorar essa página 47 aí, que não é essa página não. Mas o lugar de comungar é na missa. Faço questão de frisar que é para não acontecer, feita aquela situação da pandemia. Lembra que eu falei que o povo achou um ministro desobediente, tá certo? Que ficava distribuindo a comunhão na calçada da igreja ou na calçada de casa, nem sei onde era, só porque as pessoas não queriam ficar sem comunhão. Eu não vou nem mais me estender nesse assunto, eu quero ter isso como superado,
assim como a pandemia foi superada. Mas o lugar de comungar é na missa. Então, se eu não tenho condições de ir na missa, eu não vou ali, eu ministro. Imagine a minha situação. Eu tenho a chave da capela. Eu tenho uma chave do sacrário que anda comigo ali na minha bolsinha do viático. Para eu não precisar abrir a sacristia para pegar. Então, eu tenho a chave da capela, eu tenho a chave do sacrário. Aí, eu não vou ficar sem comungar, não. Eu abro a igreja, abro o sacrário, vou lá, comungo, fecho e vou embora. Pelo amor de Deus, tá certo? Nem considerem que eu dei essa ideia, isso vai ficar gravado. Mas é porque não pode, não deve e não faz sentido. O lugar de comungar é na missa. Os pastores, aí os presbíteros, os padres, os párocos, né? Administradores paroquiais, não se recusem a dar a comunhão fora da missa por justa causa. A não ser que seja por justa causa. Isso está no cânon 918 do Código de Direito Canônico, tá certo? Se a pessoa precisa da comunhão e ela está numa situação fora da missa, né, um doente, um idoso, tudo, eles não neguem a não ser que seja por uma justa causa, tá certo? Que aí a pessoa não tem condição nenhuma de receber, e aí o padre é quem faz esse julgamento, tá certo? Lembrando que o padre é quem faz o julgamento de quem pode e não pode receber. Por isso que, vocês vão acontecer muito com vocês. Olha, a secretária paroquial recebeu um contato de uma família que quer que leve a comunhão. O padre está sabendo, o padre tem conhecimento de quem o pároco já visitou, o pároco autorizou, tudo é o pároco. Não vamos fazer nada por conta própria para não criar problema. Nem para vocês, nem para mim, que se fizer errado, o povo já diz, é os ministros que Jesus forma por aí. Né? Que eu já vi comentários desse tipo. Né? O povo às vezes quer espezinhar, né? Quer cutucar, né? Na igreja tem isso, né? Ou como tem, né? Então, o povo quer questionar o seu trabalho, né? Então arruma motivo. Pois é, então o que os ministros fizeram de besteira por aí, as 3 últimas turmas, aí 22, 23 agora 24, já tem a quem culpar, né? O formador. Mas enfim, os pastores eles não podem se recusar, eles têm que tomar conhecimento das situações e ver o que precisa. É confissão? Uma pessoa que não vive, não é casada na igreja? Enfim, ele vai saber a situação sacramental e vai dizer, pode ou não pode, mas tem que ser por justa causa. Se não for, ele não pode negar. Então, fiéis que não podem receber pão, que foi o caso que eu falei, e inclusive eu acho que no videozinho lá que eu postei, eu falo dos fiéis que não podem comer pão. Que falei isso também na nossa reunião passada, né? Porque aí a pessoa tem intolerância, é um caso que eu tenho aqui na paróquia, ele tem um cálicezinho, ele vai na missa das 7 com o cálice dele, e entrega ao ministro e põe lá na credência. Fica com o vinho na credência, é consagrado junto com o cálice principal da missa, e na hora da comunhão ele vai para o altar lá do lado, recebe o cálice dele e bebe o Santíssimo Sangue de Cristo. Mas acontece, os fiéis que não podem receber pão, podem comungar na espécie do vinho, como já tratamos. Para receber dignamente a confissão, em qualquer circunstância, seja na missa ou fora da missa. Confissão. E aí já quero abrir o parêntese para vocês, para nós, né? Porque eu tenho que me incluir também. Como preparação espiritual para a investidura no dia 31. Confissão. Colocar a confissão em dia. Mesmo que já tenha se confessado na quaresma, mesmo que esteja bonitinho em dia, de repente os que tem aí uma caminhada com mais espiritualidade, eu sou do tempo, eu já fui desse tempo de me confessar todo mês, viu? De ficar procurando pecado, até, né, quando não tinha, né, quando não lembrava, né? Até depois ir percebendo que isso era só porque alguém me disse para fazer, eu fui fazendo. Depois eu fui entendendo que, né, não vamos vulgarizar o sacramento, a não ser que cometa um negócio grave. Aí precisa se converter também para não confessar o mesmo pecado todo mês, né? Porque senão o padre vai dizer, então já não perdoo mais não, né? Até abrindo outro parêntese, aí vira uma fórmula matemática, né? Parêntese, colchetes. Mas teve uma situação muitos anos atrás, que meu pai foi se confessar e o padre disse, eu vou perdoar não. O senhor já falou disso outra vez e eu lhe disse para o senhor pedir perdão para as pessoas e perdoar as pessoas que o senhor está magoado com elas. Então, quando o senhor conseguir fazer, o senhor volta, eu dou a absolvição. Aí meu pai criou coragem e foi. Falou com as pessoas, pediu aquele pedido de perdão, assim, desculpa aí por qualquer coisa, mas acabou que quebrou o gelo e as pessoas também pedindo perdão. Acabou que fez uma reconciliação com os 2 ou 3 que ele era bem incomodado já há alguns anos, teve um desentendimento, e aí voltou o padre e disse, olha, agora sim, aí pronto, agora sim tá perdoado. Mas quando que convivendo com o padre e o padre conhecendo as pessoas, né? Mas
Confissão. Para receber dignamente a comunhão, confissão. O que é que o mandamento da igreja vai dizer? E aí, veja, a igreja é mais que mãe, a igreja é fó, né, que chega a estragar às vezes. O mandamento da igreja manda se confessar pelo menos uma vez ao ano, né? Pelo menos uma vez ao ano. Assim como manda comungar também uma vez ao ano na ocasião da Páscoa. Né? Então, tem gente que deixa, acumula o ano inteiro e deixa tudo para a quaresma. Não é recomendável. Mas na quaresma, na preparação para a Páscoa, todo mundo se confessa, ou deveria se confessar. Nos momentos mais fortes, né? Na quaresma, no advento, de repente na festa do padroeiro ali para se preparar espiritualmente, para viver aquela festa de padroeiro da igreja, na ocasião de espiritualidade, um retiro espiritual e da ocasião da formação de ministro, né? Então vamos entrar no ministério reconciliados, com o coração reconciliado, aquele evangelho que diz, né, antes de colocar a tua oferta no altar, se reconcilia com teu irmão, né, e chega já lá com tudo resolvido. Pois bem, é hora de buscar o perdão, tá certo? Porque como ministros, vamos estar sempre expostos, nossa vida exposta, e de repente estar lá no altar com cara de piedoso, com cara de santo, e lá na Assembleia alguém que a gente, de repente, não tratou bem, pecou contra a pessoa, a gente com mágoa da gente, e às vezes até sem a gente ter culpa, que o povo se magoou, qualquer coisa. Então a gente vai lá, também fica aquela coisa, né? Alguém se chateou comigo, eu me chateei com alguém, eu também não peço perdão, a pessoa também não perde, então alguém toma iniciativa. Essa iniciativa o ministro toma, porque o ministro é uma pessoa madura. Por isso que ele vai ser ministro, porque é uma pessoa mais madura. Então, assim, dá um passo, toma iniciativa. E é o perdão em casa, é o perdão na igreja, é o perdão com os irmãos, é o perdão no trabalho, de repente por ser arrogante, faltar com humildade em algum momento, algum contra-testemunho que a gente deu, enfim, já dei pistas demais, se confessem. Ou então aproveite, se tem barreiras para confissão com o pároco, porque meu pároco me conhece, pronto, deixa ele conhecer ainda mais, porque aí é intimidade, né? Quem conhece a gente sabe nossos podres. Então se confessa com o pároco, quebra esse gelo também, se preciso. Tô meio, né, tô meio chateado com o meu pároco. Pronto, aproveita a ocasião, inclusive conta isso para ele, né? E aí de repente vira um grande perdão e tá todo mundo preparado para o dia 31. Os que relataram para mim que não poderão estar no dia 25, no retiro, não vai ter confissão não, tá? Porque assim, eu não consigo a agenda dos meus padres para estar lá. A ideia é que a gente já chegue lá com isso resolvido, tá certo? Chegue lá com isso resolvido para viver o retiro espiritual já reconciliado. Mas os que não poderão ir, porque já tem outro compromisso, aí, onde estiverem, se confessem, cumpram a penitência e façam um gesto de caridade, tá certo? Com alguém. Alguém levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone e falar. Ô, Jason. Pois não. Boa noite. Boa noite. Quer dizer que essa confissão pode ser a partir de hoje. Diz que o ideal é que seja antes do dia 24. Isso. Isso. Eu falei 25, eu me atrapalho com as datas, viu? Eu sou muito bom de memória, eu vou lembrar de uma data de 200 anos atrás e vou esquecer desse mês. Pronto. 24 é um domingo, é? É o domingo 24. É 24, minha gente? Alguém olha o calendário rápido aí, porque eu tô com a tela ocupada. É 25. 25, né? Pronto. Então é 25, domingo 25. Pronto, muito bem. Tá bom, então. Pronto, então isso mesmo, Inês. O ideal é chegar com isso resolvido. Então tem aí 2 semanas. Veja aí o horário de confissão da paróquia, ou se não der para ir na paróquia, onde você estiver, no centro do Recife, que tem muita igreja, enfim. Chegar no dia 25 com isso já resolvido, que aí já chega com o coração mais aberto, tá certo? E aí, claro, além de confessar, é o que Jesus diz para a pecadora, né? Vai e não tornes a pecar. Para não já colocar, perder após a confissão. E aí os casos de ausência que já me relataram, onde estiverem, façam o mesmo. Se confessem, se preparem, e aí façam a penitência certinho e um gesto de caridade, preferencialmente, que Deus inspirar a colocar no coração, tá bom? Então, confissão é necessária. Jejum eucarístico, minha gente. O jejum eucarístico, cadê? Deixa eu consultar aqui o livro antigo para ele me dizer a parte da instrução do missal que fala do jejum eucarístico.
Mas enquanto eu procuro, eu já digo para vocês, o jejum eucarístico ele tem que ser de pelo menos 1 hora antes da comunhão, certo? E é um jejum de tudo, de água, de comida principalmente, tá certo? Tudo bem que a gente vive num país tropical, tem hora que é um calor da gota, então a gente tem que se hidratar. Mas o ideal é que a gente se hidrate antes da missa começar, tá certo? E deixa para água o padre tomar, porque o padre faz a homilia e a garganta seca. Aí o padre tem esse privilégio de tomar uma aguinha ali quando termina a homilia, geralmente. Mas se não, é jejum total, pelo menos 1 hora antes da comunhão aqui. Jejum para preparação para receber a comunhão. É o parágrafo 1387 do Catecismo. Parágrafo 1387 do Catecismo. Vai dizer. Parágrafo 1387 do Catecismo vai dizer assim. Eita. Agora. A fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. A atitude corporal, gestos, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Então, o jejum prescrito em sua igreja. Na observação 363, Código de Direito Canônico 919. Isso, Código de Direito Canônico 919. Então, pelo menos 1 hora antes. Então, assim, para quem vai para a missa muito cedo, tipo, missa das 7 da manhã, aquele que a pessoa não vai acordar às 5 da manhã para tomar café, né? Então, geralmente a gente vai em jejum. Mas para missas mais tarde também. De domingo o almoço sai tarde, a missa é às 4 horas. Então, almoce ali, pelo menos até 2 da tarde, para ela ter que fazer uma digestão. Mas às vezes eu acho um pecado, principalmente nos eventos, minha gente, que o povo vai para a confissão, vai para os eventos, aí tem os intervalos de lanche. Às vezes a missa começa, o povo ainda está comendo cachorro quente. E aí depois vai comungar. E uma cena do 2001, por além, faz tempo, em um evento na paróquia que eu morava na época, que estava tendo a barraquinha lá, montou um palco para Parará, e a missa, no final, tinha gente comprando na lanchonete e indo para a fila da comunhão com o salsichão no espetinho na mão. Essa cena ficou na minha cabeça. Veja quantos anos já se passaram, 20 e tantos anos depois. Então, o povo, por falta de conhecimento, comete esse tipo de erro. Mas a gente precisa entender e aí praticar como exemplo, tá certo? A gente praticar como exemplo, principalmente para as crianças. Tudo bem, criança é mais difícil de ensinar, criança é mais agoniadinha, principalmente hoje em dia, né? Mas os meus já estão grandezinhos, eu digo, minha gente, a missa não tem intervalo de recreio, não. Tome água, para não estar nem levantando durante a missa procurando água, e tampouco para ir no banheiro, né, que eu acho pior ainda. Então, sai de casa, que foi o que eu aprendi com a minha mãe. Vai sair de casa, já tomou, minha mãe tinha o checklist para sair de casa. Já tomou água, já comeu, já foi no banheiro, porque na rua eu não vou parar nem para tomar água, nem para procurar comida, nem para procurar banheiro. Tem que ir pronto. E aí podia estar na rua 1 hora, 2 horas a tarde inteira. Era assim, vai comer em casa, no máximo, se morresse de sede na rua, tomava água. Então, eu levo essa lição para a preparação para a missa, certo? Então, jejum eucarístico, eu tenho que estar com o meu corpo preparado para hospedar o Cristo. Então, o ideal é estar em jejum. Agora, claro, eu não vou guardar o jejum do dia todo se a minha missa aqui na minha comunidade é de 4h30 da tarde. E no domingo que não se faz jejum, ok? Domingo não é dia de jejum. Eu guardo o jejum eucarístico para aquela comunhão. Então, pelo menos 1 hora antes, tá certo? Sem nada, para o corpo estar preparado para receber o Cristo. E ação de graças, que é um momento de silêncio, de união com Cristo. Minha gente, o silêncio, principalmente o silêncio na celebração da missa. O silêncio na nossa vida, ele já tem se tornado algo raro, né? Porque não existe silêncio. Aqui eu tô no meu quarto aqui, trancado no meu quarto, mas além de não estar em silêncio porque eu estou falando, ainda tem um ventilador aqui nos meus pés, tá certo? Porque senão eu morro abafado de calor e com as muriçocas. Mas o silêncio já é algo difícil de praticar. E a gente leva, às vezes, esse barulho interior e exterior para a missa, né? Então, é necessário a gente aprender a fazer as coisas em silêncio. É necessário
preservar o momento de silêncio da celebração. O próprio missal, a instrução do missal fala que devemos ter momento de silêncio pelo menos 2 vezes na celebração da missa. O primeiro é logo após a homilia, um breve momento de silêncio para se assimilar ali a palavra, para se processar, porque a gente esquece fácil, mas para pegar aquela ideia central ali, um momento de silêncio mesmo, após a homilia, tá certo? E principalmente, um momento de silêncio após a comunhão. Esse é o principal dos silêncios, inclusive, que a gente deveria guardar, é o silêncio após comunhão. Inclusive, fazer os músicos entenderem, atenção, se tiver músicos no grupo, compartilhem essa ideia, tá certo? Essa necessidade, tá? Ou essa recomendação, ou até mesmo ordem. É que eu estou procurando aqui, que eu, para variar, eu não marquei. Mas eu tenho uma formação aqui na paróquia que é só sobre silêncio. Silêncio após comunhão. Quando a última pessoa comungar, acabou a comunhão. Se acabou a comunhão, acabou a música. Acabou a música. Porque parece que o silêncio é um espaço que está vazio, que precisa ser preenchido. E aí tome o pessoal da música a tocar, tome a tocar, tome o povo a cantar. Não, ali, depois da comunhão, é silêncio. Até o oremos, silêncio. Se o povo não consegue fazer silêncio, é de repente uns acordes, um dedilhado violão, ou o suave do teclado, né, o órgão, enfim, uma coisa assim que já vá no sentido de ir acalmando, para o povo não pensar que porque está em silêncio era de conversar, porque o povo só espera uma brecha na missa para conversar, né? Inclusive na hora do ofertório, que parece até recreio, né? O povo já começa a falar ali na hora do ofertório, aí parece que vai tomar água, tem gente que toma até o remédio ali na hora do ofertório, já dá uma olhadinha no WhatsApp se chegou alguma mensagem, e depois da comunhão o povo também quer ficar falando. Então, depois da comunhão é silêncio. E aí o pessoal da música ajudaria bastante se conseguisse entender isso. Que depois da comunhão é um momento de ação de graças. Eu sou do tempo, e aí os mais antigos me acompanhem, que tinha até o canto, né? O canto de ação de graças. Aí depois mudou de canto de ação de graças para o canto pós-comunhão. E depois mudou para nada, porque nem existia canto de ação de graças, nem existe canto pós-comunhão. Existe silêncio. Silêncio pós-comunhão. Então, para receber dignamente a comunhão, confissão, jejum eucarístico e ação de graças, que é o momento de silêncio. Depois eu ponho a parte direitinho aqui, da onde trata do silêncio. Eu vou depois gravar um videozinho mais curto, que eu vou postar lá no YouTube, e aí eu falo especificamente, eu pego cada tema e gravo um vídeo. Inclusive você que eu estou devendo, outros que eu prometi segunda-feira, mas essa semana e até o fim de semana eu atualizo tudo. Eu vou encher o canal de vídeos curtos, porque aí dá para ir compartilhando, dá para ir ouvindo, né? Dá para ir aprendendo. E aí vocês depois dizem se vale a pena mesmo ou não, ou dá sugestão de temas, de dúvidas para tirar. Uma dúvida que eu tirei hoje, inclusive, para uma ministra que mandou uma mensagem para mim, sobre a reserva eucarística. Eu já falei e vou reforçar, né? Porque a ideia é a gente também revisar alguns pontos aqui, né? A reserva eucarística, a finalidade. A principal finalidade de ter reserva, de ter o sacrário para guardar a reserva eucarística, primeiro, a administração do viático, para levar a comunhão para os doentes, né? Para os idosos. Aí faz sentido eu ter uma reserva. Essa é a principal. As secundárias distribuição da comunhão, tá certo? Que aí como um complemento, né, das hóstias da missa, e adoração ao Santíssimo, certo? Então, se na sua comunidade não tem adoração ao Santíssimo durante a semana, assim, fora da missa, no caso, né? Sem ser o dia da missa. Se não tem um dia para adoração ao Santíssimo. Se não tem visita aos doentes, aos idosos, que justifique guardar comunhão, guardar hóstias na reserva, ou que constantemente sua comunidade tenha a celebração da palavra, obviamente, aí precisa ter uma reserva, porque se o padre não for e tiver celebração, ou o padre vai uma vez no mês só, ou sei lá quando é que vai, que dependendo, tem as situações aí que os padres, né, deixam a comunidade de mão, mas pula essa parte. Se não tiver a necessidade de reservar, não precisa nem ter sacrário. Nem precisa ter sacrário.
Para não acontecer feito aqui em algumas comunidades aqui na minha paróquia, aqui a hóstia mofava dentro do sacrário. Porque não tinha nada durante a semana. Capela que nem abria nem para rezar um texto dos homens, por exemplo, que quase todo lugar tem. Que não tem um grupo de oração, que não tinha nada, nada, nada. Ela só abria uma vez ao domingo. E aí fazia uma reserva enorme para mofar dentro do sacrário. Então, assim, se não vai ter adoração durante a semana, se não tem comunhão para levar para os doentes, se não tem viático para levar, e se não tem celebração da palavra constantemente que justifique ter uma reserva, nem precisa ter o sacrário. Desinstala o sacrário. Tira, limpa e guarda o sacrário. Deixa guardado para usar na quinta-feira santa para fazer a transladação. Se tiver missa de sábado da quinta-feira santa na comunidade. Se não, não faz sentido guardar reserva. Certo? Então, a reserva santa não deve ser considerada menos importante que as hóstias consagradas no ato da missa. A comunhão fora da missa é sempre um ato de adoração e extensão permanente do sacrifício de Cristo. Porque tem gente que é assim, ó. Tem gente que o padre me contou de um senhor que depois foi dizer para ele, quando vai começar a confissão, ele dispara do lugar dele e vai lá para ser o primeiro da fila, praticamente, um dos primeiros, para poder comungar da hóstia magna fracionada. Porque para ele, se ele não comungar da hóstia magna fracionada, para ele não era comunhão. Já tem pessoas que, se não comungar da hóstia nova ali, ela fica observando isso também. Aí não é comunhão. Não. A reserva santa, ela não é menos importante do que as que foram consagradas na hora da missa. Não é menos importante. É o corpo de Cristo do mesmo jeito. Porém, contudo, todavia, o ideal é que se comungue sempre da hóstia consagrada nova, na hora. Entendeu? Tem padres mais, assim, radicais que nem gostam que se pegue a reserva quando eles vão celebrar. Eles só querem distribuir a comunhão das hóstias novas consagradas ali, tá certo? Porque assim, a gente tem que aprender a administrar isso também. Se eu tenho 50 pessoas na minha capela todo domingo, eu começo a observar que daquelas 50 pessoas, 10, 20 nem comungam. Eu não vou colocar 50 hóstias 50 partículas na âmbula para consagrar. Não vou, certo? A não ser que, aí entra, se eu tenho doentes para visitar, se eu tenho adoração durante a semana, ou se eu posso ter celebração da palavra a qualquer momento, aí eu deixo uma reserva. Mesmo assim, a gente deve contar, tá certo? Porque assim, vai preparar a credência, pega lá a âmbula e aprende, e conta. Eu mesmo vou arrumando lá, ó, de 10 em 10. De 10 em 10 vou circulando, 10 em 10, 10 em 10, 10 em 10. Aí, só vou colocar 20. Sentei lá no altar, vi que a igreja lotou. Sei lá, era 7º dia de uma família importante, ou de uma família que tem muita gente, ou de uma pessoa conhecida, eu nem sabia. Lotou a igreja. Eu vou discretamente, antes do ofertório, obviamente, vou lá na credência, providencio abastecer de mais hóstias a âmbula, certo? Porque se todo mundo ali for comungar, não vai faltar, porque o que não pode é faltar, pelo amor de Deus, né? Não se deve faltar de jeito nenhum. Cristo multiplicou os pães, 12 pães, né? Como é 5 pães e 2 peixes para não sei quantas mil pessoas. Aí a gente não consegue administrar 2 dúzias de hóstias, pelo amor de Deus, né? Então, o ministro ele chega na missa para celebrar, para servir, ele vai no sacrário e olha se tem âmbula dentro com reserva. Olhou a reserva, aí a gente vai ter que aprender a contar. Ou então purifica as mãos e de repente pega o dedinho lá, tem hora que contar, eu não consigo ver, eu vou tentar chegar numa conta, nem que seja estimada. Pronto, contei, eu tenho 30. Eu já tenho 30 na reserva. Aí eu viro para minha assembleia e vejo 20 pessoas. Aí eu, tem condição não. Ainda tem a hóstia magra para ser fracionada. Não vou colocar a hóstia hoje para consagrar. Já fiz isso várias vezes. Não vou colocar. Quarta-feira, toda quarta tem missa aqui à noite. Se o padre já avisou que não vem, aí vamos colocar mais, porque quarta-feira é celebração da palavra. Ok. Se ele avisa com antecedência, que geralmente avisa, a gente se prepara com uma reserva maior. Se não, a rotina segue normal. Eu vou considerar a quantidade de hóstias para a quantidade de pessoas que tem. E se eu não tenho onde guardar, numa capela muito pequena, pode acontecer, numa comunidade mais humilde que não tem, eu vou contar quantas pessoas tem.
E não tem problema nenhum, desde que não seja durante a missa, obviamente. Tente contar e até pergunte. Pega o microfone e pergunta, pessoal, olha, não estamos aqui nessa missa, não temos reserva eucarística. Eu queria saber dos que estão presentes, quem vai comungar, levante a mão. E aí eu sei que tem gente que pode ficar constrangida, tem gente que pode ficar... O povo pode se doer, o povo pode ficar constrangido, pode ser o que for. Eu falo de forma respeitosa, de forma educada, e aí cada um vai se acertar com seus pecados ou com seus problemas sacramentais. Eu vou perguntar e eu vou contar. Ou tenho 10 pessoas na Assembleia, eu tenho 5 pessoas servindo, tenho 3 tocando, enfim, contei ali, 20 resolve. Aí eu ponho 25, certo? Põe um pouquinho a mais, porque pode chegar mais alguém. Ou ponho 30, enfim, faço um cálculo estimado. Se terminar a comunhão e eu ver que sobrar e eu não tenho onde guardar, aí eu vou consumir. Vou dizer ao padre, não tenho onde guardar, não tem como levar para outro lugar. Então vamos consumir. Então sobrou ali 3, 4, 5 hóstias, consome. O padre, às vezes, ele consome todas ou divide com o ministro que tiver lá na hora. Então se consome, purifica a âmbula e guarda a âmbula vazia no armário, tá certo? O que a gente não pode é fazer, até para Adriano brinca lá em Paulista, que ele reclamou com os ministros que eles, quando chegou, era aquelas âmbulas gigantes, que a Mata Santa Isabel tem aquelas missas de igreja lotada, né? Aí diz que os ministros pegam as âmbulas assim, enorme, e abarrota de hóstia. Ele, ei, vocês vão distribuir no sinal, é? Quando terminar a missa. É que quem conhece o Padre Adriano sabe como ele é, né? Aí vocês vão distribuir no sinal, por acaso, porque assim, pelo amor de Deus, né? Vamos considerar que a gente tem muita gente. Então vamos chegar numa conta razoável, né? Vamos chegar numa conta razoável que não precise esse exagero, tá certo? Ah, porque a gente tem medo que falte, óbvio, a gente tem que ter essa preocupação para não faltar. O que a gente não pode na verdade, exagerar, tá certo? É justificar um erro com outro. Eu estou procurando o reloginho aqui o reloginho da tela e não está me mostrando. Alguém está vendo aí quanto tempo falta? Quem conseguir ver, me diga. Mas aí Romildo levantou a mão. Pergunta, meu irmão. Pode falar. Levantou a mão não? Foi por acidente, Romildo? Pronto, então vou continuar. Sim, aí entendam. O ministro, ele zela, né? Nós somos responsáveis pelo zelo. Bom, tudo bem. Diga lá. Pode perguntar. Ah, tá certo, sem problema. Mas se quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão ou abrir o microfone e já perguntar, tá certo? Porque eu acho que pelo reloginho aqui, que eu não tô achando o danadinho do reloginho, eu acho que o tempo deve estar perto de acabar já. E a ideia é não precisar criar outra reunião. Porque aí eu pego as dúvidas e gravo outro videozinho à parte. Enfim. Eu não sei o que aconteceu dessa vez não. Que configuração foi essa que não mostrou não. Mas vamos ganhar tempo, que aí tá gravando. Tem 43 minutos gravando. Então geralmente é 1 hora de reunião, né? Então, vamos lá. Sim, então entenda. O ministro, ele é o guardião do sagrado. Do que há de mais sagrado ali na igreja, tá certo? Que é o tabernáculo, que é o sacrário, que é o repositório. Então, nós somos guardiões daquilo ali também, tá certo? Então, já aconteceu aqui na paróquia, por exemplo, que às vezes os ministros e vocês que vão estar chegando, claro, vocês vão chegar com muita, assim, tranquilidade, espero que sejam bem acolhidos e acho que serão, né? Porque eu conheço os coordenadores de algumas paróquias, né? Quer dizer, das paróquias de vocês eu conheço. E aí eu tenho contato com eles, né? E eu fico de bastidores no outro grupo aqui dos ministros, no grupo da comissão, por exemplo, sempre falando com os coordenadores, olha, os novos ministros acolham, incluam eles, né, nos grupos, nananana, eu vou ajeitando a situação de vocês, não se preocupem, tá certo? Sim. Ah, tá certo, entendi, falarei sim. Sim, antes do dia 25, a confissão. A nossa preparação espiritual para o retiro é fazer a confissão, tá
certo? Aí faz a confissão, faz a penitência certinha que o padre inspirar, tá bom? E para chegar no dia do retiro, estar de coração, né, aberto. Na segunda-feira que vem, a gente vai combinar detalhes que a gente vai fazer um café da manhã partilhado, tá certo? E aí eu ponho uma lista depois no grupo e cada um vai dizendo o que vai trazer. Mas vamos voltar lá para o assunto. Sim, nós somos guardiões. Então, claro que vocês vão chegar nas paróquias de vocês, nos grupos, e claro que vocês não vão chegar chegando, né? Assim, já, né, fazendo e acontecendo, porque aprendeu e eu... Não. Vocês vão chegar e vão ver como as coisas estão já funcionando, tá certo? Inclusive, o que vocês verem totalmente diferente, fora da curva, assim, absurdo, não é fofoca, não. Pode me contar, tá certo? Porque eu tenho acesso ao coordenador de vocês. E eu sei que às vezes o coordenador... Inês, é assim mesmo. É que às vezes o povo esconde as coisas, sabe? É tipo visita pastoral. Quando o bispo vai para visita pastoral, o Monsenhor Albérico até brincava. O bispo, quando vai visitar a paróquia, meu Deus, acaba até o caldo dos armazém. Porque vai pintar tudo, vai ficar tudo bonito pro bispo ver. Aí, de repente, o bispo vai pensar que tá tudo bonito, que tudo funciona. Não, vai ver, não tem nada funcionando, tá uma bagunça. Pois é. Mas aí se esconde do bispo, o bispo tem uma boa impressão. Eu sei como funciona a realidade e sei que nem tudo é tão bonito como a gente gostaria. Mas se tiver alguma coisa muito fora da curva, por favor, me falem, tá certo? Porque eu tenho acesso às paróquias de vocês, aos coordenadores paroquiais, da comissão de liturgia, alguns ministros, alguns coordenadores de ministros também eu tenho já contato e eu vou conversando sempre com eles, tá certo? Então, vocês serão guardiões, tá certo? Do tabernáculo, guardiões ali do que há de mais sagrado na igreja, que é o sacrário, né? Então, todo cuidado em todo sentido da palavra cuidado deve ser dado ao Santíssimo, tá certo? Aqui na paróquia volta e meia o pessoal vacilava, deixava a chave no sacrário. Terminou a missa, está com pressa para ir embora. Veja só, eu sei que a nossa vida é corrida, a gente tem muita coisa para fazer. Mas a gente precisa se organizar para priorizar que naquele dia é o meu serviço. E se é o meu serviço, o ministro ele se dedica ao serviço da missa antes, durante e depois da missa. O ministro não chega faltando 5 minutos para a missa começar e nem sai correndo feito papaléguas, que eu acho que os mais antigos aqui sabem o papaléguas. Não vai sair correndo feito papaléguas porque a missa terminou. Claro, a gente pode ter um compromisso, uma situação ou outra isolada, mas essa não deve ser a prática, não. A prática é o ministro chega cedo, chega primeiro se precisar e sai por último se precisar, certo? Por quê? Ele vai chegar cedo para preparar tudo, arrumar tudo, verificar tudo que falta, se está tudo ok, se está tudo conforme, vai servir durante a missa e quando terminar ele vai deixar tudo como estava no começo. Vasos purificados e guardados, as alfaias numa caixinha para depois serem levadas para ser também lavadas e engomadas, tá certo? O armário sacrário trancado e a chave guardada. E deixar tudo prontinho, tá certo? Fechar a igreja e sair. Tem ministro que vai ter até a chave da igreja, se precisar, alguém vai oferecer a cópia, tá? Mas o ministro não é a estrela da situação que vai chegar, porque tem o povo da liturgia que é as estrelas, né? Todo mundo espera por ele. Eu já vi missa atrasar porque não chegou o leitor, mas comigo isso não acontece não. Eu olho a hora, se não chegou, nego, eu vou catar outro ministro ou alguém da equipe de liturgia, alguém vai ler. E a pessoa vai chegar depois com aquela cara, eita, eu me atrasei, esse domingo que vem tu lê. Hoje não vai dar tempo, tá? Porque a pessoa chega nas pressas, atabalhoada, procurando a bata para vestir. E todo mundo que serve na liturgia, no dia de servir, tem que chegar cedo. Se é o leitor, tem que chegar, porque ele tem que olhar a palavra, ele tem que entrar no clima da celebração. Se possível, ele vai lá no lecionário, olhar a marcação certinha, nana. O músico, ele vai instalar os instrumentos, ele vai passar a música, ele vai... Todo mundo tem uma preparação antes para fazer. Mas parece que o ministro, ele não precisa, porque ele é ministro, ele está num plano espiritual superior aos demais. Aí ele chega na hora. Não, pelo amor de Deus, né? Quem pode chegar na hora? Por conta dos afazeres que tem, e aí justifica-se, é o padre. A gente espera pelo padre, lógico, não vai começar a missa sem ele. Aí se o padre atrasar 10 minutos, 20 minutos, a gente vai esperar, ok? Eu fui para uma missa no Janga, cadê o pessoal do Janga? Eu fui para uma missa no Conjunto Beira-Mar, muitos anos atrás. Oxe, muitos anos, antes da pandemia. Era Padre Fábio ainda, né? Era Padre Fábio. Até hoje não sei o que aconteceu, que Padre Fábio não chegou.
A missa era 4 da tarde, se eu não me engano. Isso bota aí uns 10 anos quase já, o que aconteceu. A missa era 4 da tarde, deu 4 e meia, deu 5 e meia. E ninguém conseguia notícia nenhuma. Alguém pegou o carro para ir lá na matriz, e olha que do Conjunto Beira-Mar, para quem conhece, para a matriz na Senhora Aparecida, é o outro extremo, né? Para saber alguma coisa que ele não atendia. Eu disse, minha gente. E agora na comunidade estavam presentes os ministros da comunidade, obviamente. O diácono, eu não sei se era o diácono Silvio ou era o diácono Adeildo. Um deles estava lá. E eu disse, alguém começava. Alguém tem que ter já alinhado assim com o padre. Se acontecer alguma urgência, começa a celebração da palavra. Começa a celebração. E o padre vai chegar. Se ele chegar, ele continua de onde está. Se ele não chegar, continua a celebração da palavra. Mas a gente ficou mais de 1 hora esperando. E aí eu tinha um terço, era o aniversário da avó do meu afilhado, que Deus a tenha, que ela faleceu esse ano. Já estava combinado de eu ir de noite rezar o terço. Então a missa era 4 da tarde e 6 da noite, 7 da noite era o terço do aniversário. E todo mundo esperando por mim no terço. Eu levantei e fui embora, sem missa. Fiquei sem missa nesse domingo. E até hoje eu não sei, eu esqueci de perguntar na época que aconteceu. Enfim. Aqui, quando dá 4h25, que a minha missa aqui é 4h30, aqui na minha comunidade, dá 4h25, eu já olho na escala quem é o padre que era para vir, se eu não tiver olhado antes, e já ligo. Não, às vezes eu mando o WhatsApp para não fazer pressão, né? Oi, padre, sua bênção, boa tarde, aconteceu alguma coisa, né? E aí ele responde, tô chegando, já tô perto. Às vezes eu tô digitando a mensagem, o carro dobra a esquina. Às vezes. Mas já teve situação de eu ligar, de eu mandar mensagem, o padre não responder. Eu ligar, ele atender, que perdeu a hora. Teve um mal-estar depois do almoço, e aí foi descansar um pouquinho. Nesse descanso ele dormiu. Já ter se passado mais de meia hora, ele disse, tem condição de celebrar a palavra aí, que eu não vou chegar não. Aí eu corro, visto a bata, e fui celebrar a palavra. Já aconteceu. Entendeu? Então assim, já aconteceu do padre esquecer, porque trocou o padre, que aqui tem mais de um, e tem uma missa de 4h30 e uma que era de 5h30. Aí ele pensou que era de 5h30 e foi para outra comunidade. E não chegou lá também. Então, assim, tem as situações programadas e as não programadas. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Então, a gente espera pelo padre. Pelo resto, a gente não espera não, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, minha gente? Alguém quer fazer uma pergunta? Façam aí. Vixe, tá todo mundo sem dúvida, que coisa boa. Então, tá todo mundo sem dúvida, eu arrumo dúvida para vocês. Não tem problema. Uns minutinhos aqui que me restam. No livro... Eita, meu Deus, não é aquele tanto que eu desmarquei a página. Já lá no finalzinho dos últimos... Oi? Pode falar. Oi, Romildo. Oi, pode falar. Da palavra, é sempre bom estar consultando a Bíblia, né? A liturgia diária, está sempre atento nos evangelhos, né? Vou... Sempre preparado É, exato. O que me ajuda, o hábito, né? Eu medito o evangelho, a liturgia do dia, todos os dias, com toda a redundância. Então, é uma das primeiras coisas que eu faço todos os dias. Eu tenho uma viagem para Goiânia, que é quase 1h30 dentro do ônibus, e a minha vista, enquanto não descolar minha retina, e eu tenho um hábito de 25 anos fazendo isso, então minha retina aguentou até agora. Então eu leio no ônibus, enquanto eu aguento, obviamente, né? Que tem hora que balança demais, tem hora que bate sono. Mas uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia é meditar a liturgia do dia. Então eu vou ter o evangelho do dia sempre na cabeça, fresquinho, todos os dias. E no domingo, como eu preparo os comentários aqui da comunidade, então eu não vou dizer que já sei o evangelho de domingo, não. Quer dizer, o evangelho eu não sei. Eu sei que domingo é a solenidade da Assunção de Maria. Então eu já vou trabalhando na minha mente as ideias para fazer o comentário inicial e as preces do dia. Então, no domingo, geralmente, eu posso não estar até bem fisicamente, de saúde, emocionalmente, posso estar com meus problemas, mas pelo menos o evangelho já está na minha cabeça. Então, eu já me preparo para algumas situações assim. Tem dia que eu tô assim, sabe? Aquele dia que eu nem imaginar que isso ia acontecer, sabe? Assim, tem dia que você não tá bem, tá certo? Eu não sei vocês, mas assim, eu sou ser humano
né? Corre sangue nessas veias e às vezes um temperamento um tanto forte. Então tem dia que eu não tô bem mesmo não. E às vezes é nesse dia que Deus fala assim, ó, vem cá, né? Vem fazer um negócio diferente para tu se orientar. Então é aquilo que eu já disse em outra oportunidade. Se o cristão tem que estar preparado para morrer, porque se eu morrer daqui a 1 hora, ou se eu for dormir e morrer de madrugada, eu quero acordar no céu. Então, tem que estar preparado para tudo. Imagine para celebrar a palavra se precisar. Então, o que eu recomendo é leitura diária da liturgia do dia. Diária da liturgia do dia. Certo? Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Acontece um dia ou outro de eu passar batido, dependendo se mudar minha rotina, muda tudo. É um dia diferente, muda tudo na minha cabeça. Mas eu vou lá, corro atrás e me atualizo. Tá certo? Mas vamos lá. Mícia tinha perguntado no começo sobre as exéquias, né, de uma criança pequena não batizada. O que vai dizer o ritual? Aqui é o meu ritual de celebração de exéquias, tá? Deixa eu mostrar a contracapa, que aí dá para ver direitinho, né? Pronto. Que alguém já colocou no grupo que encontrou, né? Pronto. Exéquias de uma criança não batizada. O que vai dizer a rubrica, que é a parte vermelha. Todo ritual ele tem as letras vermelhas e as letras pretas. O vermelho é o que se faz, tá certo? E preto é o que se diz. O que está de vermelho nunca se fala. Pode ver no lecionário, pode ver no missal. O que tem escrito de vermelho não se fala, se faz. Então, o que é que diz aqui a instrução, no vermelho, na rubrica? Algumas vezes as pessoas vêm pedir o batismo para o natimorto, que é a pessoa que nasceu morta, ou para a pessoa que morreu sem batismo. Usam a palavra batizar, mas desejam mesmo a oração da igreja pelo falecido. As exéquias dessas crianças possuem agravantes que devem ser levados em consideração. Pode ser um caso de aborto, no caso do natimorto, né, um aborto espontâneo, obviamente. Crianças não nomeadas ou batizadas e o estado debilitado da mãe. Então, ele vai dizer que são detalhes a considerar, tá certo? Porque a gente não pode colocar qualquer coisa na hora. É muito mais a preocupação que se vai falar, né? Mas o ritual em si, ó, ele segue dizendo que é para fazer em qualquer situação de exéquia, certo? De uma pessoa não batizada. Aí tem leitor, pode dizer, irmãos e irmãos, rezemos por essa criança que partiu para a casa do Pai. Peçamos que Deus, em sua bondade e misericórdia, a acolha junto de si. A fé dá sentido à nossa dor e sofrimento, nos consola e dá esperança, porque a morte foi vencida por Cristo. E aí o ministro começa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, e vai dizendo, né? Tem o Pai Nosso, para todos rezarem, tem a Ave Maria, tem sempre uma liturgia, porque todo rito tem que ter a palavra, então tem a palavra, aí tem aqui a leitura, tem um salmo, depois tem o evangelho, veja, é uma celebração. Tá? Aí tem as preces, ó, tem a sugestão de homilia e tem as preces. E a recomendação e a despedida, que a instrução vai dizer, é conveniente possibilitar preces espontâneas quando alguma pessoa ou familiar quiser falar. Minha gente, olha, o ritual é um tesouro, porque não tem como fazer errado. Se eu não tenho o que falar, me faltam palavras, é uma situação difícil. Segue o ritual. A gente pode estar sem inspiração no dia, ou se é uma situação tão dolorosa que não cabe a gente inventar palavras e falar besteira. Então, o ritual já está pronto. É só eu pedir a Deus que me inspire para eu, pelo menos, conseguir seguir o ritual. E aí vai ser um gesto bonito que vai consolar e alimentar a fé das pessoas. Porque a celebração das exéquias, na verdade, é a celebração da esperança e da consolação. A gente vai oferecer consolo, tá certo? Porque aí, se a pessoa está em Deus ou não, se Deus acolheu ou não, se a pessoa já está diante de Deus ou não, aí não nos cabe saber. A gente tem esperança que Deus acolhe aquela situação, mesmo que não seja batizado, que aí também é o plano místico que não cabe a gente entender nem tentar explicar. A gente vai levar consolação. E aí consola as pessoas e segue a vida, tá certo? Então, exéquias de criança. Então, adquiram o ritual, porque o ritual explica tudo. Amém, meu povo? Eu acho que podemos encerrar se ninguém mais tiver perguntas. Eita, as perguntas de Arthur. Arthur me fez uma pergunta bem interessante. Foi bom, lembrei agora, porque eu respondi para ele e depois anotei para trazer para vocês. Que Arthur me mandou a dúvida duas dúvidas em relação, primeira, comunhão em duas espécies. Se é obrigado ser na boca da pessoa por ser duas espécies, ou da mão.
Mas seja comunhão em uma espécie ou as duas espécies, a regra é a mesma. O fiel escolhe a forma de receber. É o que diz a instrução do missal. De joelhos ou em pé, na mão ou na boca. É o fiel que escolhe e a gente não pode negar, nem corrigir, nem dar sermão, feito fizeram aqui na minha paróquia com a pobre da Laura, né, que o ministro disse que não ia dar na boca dela não, porque era falta de higiene. Não, 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 pelo amor de Deus. Se cometeu, colocou na boca da pessoa, se atrapalhou, tocou na língua, na boca, tudo, troca a mão, aí começa a dar com a esquerda. Se aconteceu com a esquerda, pede para parar, vai lá, passa um álcool na mão e volta, ok? Mas eu não posso ali exortar, querer dar uma lição de moral, qualquer coisa no fiel, não. A instrução diz que o fiel tem o direito de escolher, na mão, na boca, em pé ou de joelho, ok? E quando o ministro vai para o altar, na hora da comunhão, na hora do cordeiro, a gente vai pegar a reserva eucarística para levar para o altar, certo? Eu abro o sacrário, faço a reverência, pego a âmbula com as hóstias para levar para o altar. Eu deixo o sacrário aberto ou fechado? A resposta é depende. 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 Se eu tirar, se só tiver aquela âmbula, só tem aquela âmbula, eu tirei do sacrário e ele ficou vazio, a porta pode ficar aberta, porque eu vou voltar depois para guardar. Se eu tirar e ficar vazio, aí fica aberto. Se eu tirar a âmbula principal, mas lá dentro tem outra menor, às vezes com a hóstia da adoração, certo? Aqui na paróquia tem, necessidade de vocês. Já fica uma âmbula pequena assim, com a hóstia da adoração, que é a que vai pro ostensório. Fica lá guardada. Ou de repente tem duas âmbulas e eu só precisa de uma, que é uma missa com pouca gente, ok? Se vai ficar reserva ainda, eu tenho que fechar a porta, porque senão eu estou deixando lá a reserva exposta, tá certo? Então eu fecho o sacrário, vou pro altar, aí vou levar aquela âmbula que vai ser usada a reserva. O que ficar de reserva novamente eu vou voltar, aí eu abro, guardo, fecho com tudo e fecho de vez. Eu só deixo aberta durante a comunhão se não ficar nada dentro. Porque aí, veja, o sacrário vazio, ele fica com a porta aberta. Digamos, eita, acabou, não ficou nada. Consumiu tudo. Consumiu do altar, a máquina, consumiu o que consagrou na hora, consumiu a reserva. Eita, foi muita gente, teve que dividir em 4 partes. Sobrou nada. Naquela noite que acabou tudo, eu vou deixar o sacrário aberto e vou apagar a lamparina. Porque não tem nada ali. Para sinalizar para as pessoas que alguém entra durante a semana, não precisa fazer genuflexão, não precisa se ajoelhar diante para fazer adoração, de que se não tem reserva, entendeu? Então a orientação é essa. Se está aberto, se vai ficar algo dentro, eu fecho a porta. Se está vazio, eu posso deixar aberta, porque se continuar vazio, quando a missa terminar, eu vou ter que ir lá e apagar a lamparina, tá certo? E deixar aberto para as pessoas verem que o sacrário está aberto e a lamparina está apagada, porque não tem nada na reserva guardada. Inclusive, aqui na minha comunidade, quando o Dom Fernando veio fazer visita pastoral em 2018, ou foi 2019? 2019. Quando ele veio fazer, a gente estava fazendo uma reforma que já estava fazendo, preparando para o inverno. Só que não deu tempo de terminar e chegou o dia de Dom Fernando vir para a visita. Quando Dom Fernando veio, estava lá, o sacrário aberto sem lamparina. Tanto que o ritual do bispo que chega para fazer adoração, ele não fez, porque não tinha. Ele já olhou, foi a primeira coisa que ele olhou. Quando ele viu, ele ia se preparar para se ajoelhar, ele viu que estava aberto e apagado. Ele já seguiu e continuou a visita e foi para o altar falar com as pessoas. Ele não se ajoelhou para fazer adoração porque não tinha reserva no sacrário, tá certo? Então, a gente tem que ficar atento para esses detalhes. Se ficou ainda reserva, fecha. Se está vazio, fica aberto. Acabou durante a comunhão, não ficou reserva nenhuma para guardar, vai permanecer aberto, lamparina apagada, até a próxima missa. Oi, Romildo. Alguém levanta a mão? Oi, diga. Pode falar. Eita. Posso falar? Pode, Mícia. Não. Toda a comunidade tem concepção da palavra. Eu, como ministra, fiz o translado das partículas até o local. Certo.
Não, veja só. Mas por que vai passar na sua casa à noite? Não entendi. Eu sou ministro, certo? A Certo. celebração à noite na minha comunidade. Sua comunidade não Então, tem sacrário. não tem, Ah, inclusive, certo. Lá em Fátima. Certo, certo. isso. Então, aí, essa âmbula, onde ainda contém partículas que são que é a reserva eucarística, eu, como ministra, vou transportá-la, certo? Não vou poder levar para a matriz, porque a matriz ainda está fechada. O correto é eu levar para minha casa e no local onde colocar ela, ter uma luz, uma lâmpada, uma vela. Como é que é? Vamos Como vai lá. ser? Vamos lá. A gente tem que organizar melhor essa logística. Por quê? Não deve ficar na sua casa para passar a noite. Primeira coisa, não Certo, deve. O que deve certo. acontecer é, se vai sabe que vai sobrar uma reserva, que ela seja, se ela for mínima, consome. Certo. Consome a reserva. Se tem mais de um ministro, divide, consome. Uma vez eu tive que, numa situação dessa que eu consumi, acho que umas 10, 12 hóstias. Não deveria, mas a circunstância, eu não ia nem voltar para casa, então eu não ia ficar no carro circulando com ela. Eu consumi, fiquei até Certo. depois com um incômodo no estômago, mas tudo bem. É, foi muito trigo. Mas não deve ir para sua casa. Se isso é recorrente, aí já se deve combinar com alguém que ou possa abrir a matriz, ou abrir outra capela que seja mais fácil de abrir, que tenha sacrário. Certo. Na minha antiga paróquia, quando as situações aconteciam, a gente já deixava ou alguém de sobreaviso para abrir a matriz, ou alguém de alguma comunidade que pudesse abrir a capela para a gente levar a reserva. Já aconteceu também. Na vila, como o padre mora ali atrás, aí geralmente eu avisava ao padre que estava voltando para guardar, tá certo? E aí já alguém já abria lá para a gente entrar. Se não, a ideia é sempre consumir. Consumir e não deixar acabar. Aí a gente tem que fazer a quantidade estimada de pessoas que vão, a média de pessoas que comungam. Quando eu for buscar na matriz, eu já faço uma contagem, trago aquelas que eu acho que vai precisar. E durante a distribuição eu vou percebendo, opa, a fila não diminui, eu começo a fracionar para dar para todo mundo. E depois, então, como igual todo mundo, sobrou 5, 6, 7 hoxas, vou consumir, vou purificar a âmula e vou guardar. Uma situação assim de ficar na sua casa, se você não tivesse como levar de jeito nenhum, caiu uma tempestade, não sei o que, uma chuva, tudo, aí você tem que deixar duas velas acesas lá, né, e de preferência ficar vigiando, né, porque Mas, a vela acesa mas podia causar um incêndio, né? Então, assim, arrumar uma igreja para levar ou consumir. isso é um caso muito extremo que possa acontecer, Edson. Extremo do extremo, viu? Porque, assim, se for a situação que acontecer e de repente pode criar problema para o seu pároco se alguém levar o arcebispo, por exemplo. Porque o povo, lembra Eu do tô, povo, que eu sempre digo, o povo observa tudo. Porque não é eu tô, correto ficar na casa de ninguém, não, sem autorização do bispo, nem do padre. eu tô te fazendo essa pergunta, não é porque isso acontece. Uhum. Eu perguntei aos ministros como é. Porque eu tô, quando eu posso, eu sempre estou lá para ver como é Sim. a organização, como se processa, Aham. observando. Sim, eu sei E como tá aí, lá, que tá em reforma, né? é, e agora surgiu essa pergunta, essa dúvida, aí eu resolvi tirar Uhum. logo, porque a gente tem poucos encontros, né? Isso, mas foi bom, viu? Nessa circunstância, sempre procurar uma igreja onde possa guardar. Se na matriz dá muito trabalho abrir a igreja enorme, disparar alarme e não sei o que, numa outra capela. Sei lá, na Constituição dos Médicos, no Conjunto Beira-Mar, arruma alguém que tem carro. Já o combinado não sai caro. A gente prevê as situações possíveis, já pega um irmão que esteja de carro para ficar disponível, alguém que já tem uma chave. A gente prepara tudo antes, até para não ter surpresa e precisar improvisar com o sagrado, né? Que não é interessante. Tá certo? Uhum. Tá, Jorge? Romildo, Não, tá tudo bem. Essa dúvida também sobre a Guinness, eu tocou no assunto, né? Foi importante também, isso aí, pra foi, saber. né? Caso, caso ocorra uma situação assim, aí eu tenho acesso à chave que eu posso abrir a capela, Pronto. entendeu? É o Uma ideal. situação como. É sempre o ideal. O contrário também, tá? Já teve celebração da palavra que eu não ia ter como passar na igreja para pegar.
Então a gente tinha uma equipe que combinava os ministros da palavra. Já avisava outro, porque eu ia na frente, iniciava a celebração e o ministro passava na igreja e levava lá, quando estava a celebração. Já aconteceu também. A gente vai criando a logística que favoreça para tudo acontecer da forma mais serena possível, sem impactos e sem o povo perceber, né? Porque senão o povo pensa que é desorganização ou que pode ser feito de qualquer jeito. Quando a gente faz discretamente, a gente vibra nos bastidores como tudo dá certinho e o povo nem imagina, às vezes, os perrengues que a gente passou para fazer aquela celebração acontecer, tá certo? E seja uma celebração da palavra num ambiente externo, numa escola, numa residência, numa rua, ou a própria missa em si. Quando a gente percebe que tem algo que precisa ser ajustado, e mais a ação litúrgica ali discreta, serena, a gente vai com calma, e resolve, né? Sem alvoroço, sem nada, sem nem dar a parecer que tinha algo diferente acontecendo ali. A gente corrige, ajeita e a celebração segue. E é perfeito quando as pessoas não percebem, que aí é o ápice, né, quando as pessoas não percebem. Então, é isso. O que mais, meu povo? Pronto. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem perguntas para mim. Pode mandar no grupo ou no particular, tá certo? Porque aí eu separei alguns temazinhos aqui. Eu vou gravando aqueles videozinhos curtos também, por assunto. Depois eu vou até organizar depois o canal. Mas eu faço por assunto e vou respondendo com um vídeo e ponho lá no grupo. Que aí dá para assistir, dá para compartilhar, entendeu? E dá para lembrar. Que aí também eu vou citando, eu vou separando aqui as páginas direitinho do catecismo, da instrução geral. Eu organizo direitinho para colocar também de forma resumida lá. Tá certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Clara, de Santa Joana de Chantal, de Santa Dulce dos Pobres, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, boa noite, boa semana. Vamos nos falando que assunto não falta, tá certo? Deus abençoe, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço.